Mais um vídeo aqui no canal e hoje bora ler muitos livros da Bíblia e mais um dia de vídeo de Bíblia. Muitos dias vocês estão muito me pedindo, então hoje é seus primeiros dias de ver alguém lendo Bíblia. Então bora ler Sansão 270. Sansão 270. Quem achou diz amém. Amém. Se tu vai na igreja, tu tem que gostar muito da presença. Porque a presença é que nos me dá a comida e a fama. Todo mundo deve rir de mim, cara, nesse parte. Só tô perdido. Aqui. Sansão disse para Deus: escolhido pelo primeiro dia, antes de nascer, foi escolhido para proteger os maus ou os bens. E Sansão, um dia, ele voltou para sua casa muito animado e ele não ouviu mais os conselhos do pai. E ele nunca ouviu. Até que em um dia ele viu uma mulher e se apaixonou. Né? Ele se apaixonou dizendo: eu me apaixonei. Falou para quase todo mundo que era amigo dele. Mas daí ele disse para a mulher, Sansão contou. Sabe o que Sansão contou? Sansão contou as forças dele e disse para a mulher: só me prende. E ele se soltou. Daí ele foi lá, pegou um monte de comida para ele e ela comerem. Bem, Sansão disse que ele ia até no mar para pegar a água e outras coisas, tipo pão. Eles pegaram muitos pão. Foram lá em outra cidade. Sansão caminhou até outra cidade, muita cidade, e daí ele pegou pão. E daí a gente pode falar: ah, Sansão, por que tu não escolheu outra coisa, Sansão? Ai, Sansão, por que tu não escolheu outra coisa, Sansão? Ai, Sansão, porque tu pegou seu pão, isso não é tua mata de fome. Ai, Sansão. Mas porque Sansão, ele tinha que obedecer a mulher. A mulher disse que ela só queria pão. E ele pegou nata, mortadela e queijo e nata. E passaram no pão e começaram a comer. Já comeram os 60 pães só em um dia. E Sansão, ele estava muito feliz pela primeira esposa. Daí a esposa disse, né, para Sansão: Sansão, porque fala sério, qual o seu segredo? Só me prende. Ela foi a segunda vez, prendeu Sansão e ele se soltou.
E muito. E a esposa do Sansão não ficou. Não, até agora ela não ficou braba. E daí eles começaram a comer 60 pães, outro dia 60 pães, outro dia 60 pães. Todos os dias comeram 60 pães. Porque Sansão pegou todos os pães que tinha na loja. Sansão. Todo dia comendo 60 pães. Então, Sansão decidiu muitas coisas. E Sansão disse: como fazer alguma coisa que Deus nunca ia ouvir a gente? Porque assim tá escondido e ninguém pode ver a gente. Só porque a gente é um reino. Ninguém pode ver. Deus me escolheu para proteger antes de nascer. Daí eu fugi e não ouvi mais os meus pais, ele disse para a esposa. E ele disse que ele não queria mais, para que um dia ele foi. Tava caminhando, já estava cansado, Sansão, porque ele caminhou tanto, Sansão, e ele foi muito alto, subiu no monte, com 60 pães, muitos pães, quase 100 mil pães, ele estava lá, Sansão, 100 mil pães, porque ele pegou todos os pães das lojas para ele e a esposa, estava subindo no monte, tão cansado, eles chegaram lá no monte a pé. Sansão não tinha mais dinheiro, ele comprou muitos pães. Sansão era rico, ele ganhou dinheiro de quem? De Deus, porque ele protegeu a base de nosso Senhor. E Sansão por tudo isso que ele fez, caminhou, ele já estava até se suando. E a esposa dele disse: quer que eu carregue algum pão? E Sansão disse que não. Daí algumas horas, ele ficou 24 horas caminhando até no monte. Um monte. Ele não tinha o que caminhar lá no monte. E daí Sansão, ele vieram um leão. E Sansão disse: segura as sacolas, que eu vou lá em cima do leão. Ele pegou o leão e abraçou ele e deu uns 3 socão e o leão já foi. E morreu. Daí Sansão pegou a sacola e foi indo. Sansão disse que ele ia falar para que Deus não ia ser obedecido. Ele disse: Deus não vai ser obedecido, que esse ia ser o nosso primeiro treino do monte. Eles chegaram no monte, sentaram e comeram os 60 pães. Né? Comeram uns 60 pães. Sansão, ele disse: para o que quer? Para orar ou para se fazer festa? A esposa disse: eu já orei, mas agora eu quero orar de novo. Eu tô indo na igreja. Ah, muito bom. E Sansão, até que um dia ele se apaixonou de verdade.
e disse: corte meus cabelos e me prende. Ele se soltou lá a terceira vez e ele e a esposa foram. Eles ficaram presos. Mas tu disse, Joaquim, porque o Sansão foi preso. Ele não podia ser preso, ele estava no culto. Sansão era um bom Deus. Era um bom Deus. Porque ele estava no céu, agora veio. Ainda está no culto. Por que Sansão foi preso? Porque eles não podiam beber outra bebida ao invés de água. Não podia cortar o cabelo dele. E ele cortou, o Sansão cortou o cabelo dele. E ele não podia cortar o cabelo. Não podia cortar o cabelo. Não, tá escrito na Bíblia. Não pode cortar o cabelo. Sansão não podia cortar o cabelo. Sabe por que Sansão não podia cortar o cabelo? Porque ele não podia cortar. Porque ele não podia cortar o cabelo. Porque ele era de Deus. E por isso que Deus não deixou ele cortar o cabelo. Então aqui, Sansão até que disse: o que aconteceu? E Deus ouviu a oração dele. Ele orou para que Deus salvasse ele. Porque ele estava orando. Orar. Sabe o que é orar? É quando a gente fecha os olhos e fala para Deus nos salvar. E por isso que então, até que Sansão terminou de orar e ele estava solto. E a esposa dele ficou presa ainda, porque ela não orou e não se divertiu com Deus. E Sansão, muitas coisas Sansão. E terminou. Galera, essa foi a história mais longa que eu achei. E Sansão, ele perdeu sua força. E ele ganhou de novo. Porque o Sansão, porque ele ganhou sua força. E agora? Por que Sansão ganhou a força? Porque ele orou. Ele pediu as 3 vezes que ele seja preso e ele se soltou. E a esposa não gostou disso. E ele foi preso. E daí Sansão orou. Sansão cortou seus cabelos e foi preso. Então, por isso que Deus disse para que Sansão obedecia. Sansão obedeceu Deus. E por isso, se você sabe que o meu canal está aqui, Joaquim Henrique Rosa. Se você gosta de meus livros bíblicos e muitos dias, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Tchau.